Antes, exemplo, a Suécia admite erros na estratégia contra a pandemia do coronavírus. Mais informações com Samidana. O presidente Donald Trump, por exemplo, apontou a Suécia como um modelo de país que combateu o coronavírus sem prejudicar a economia. O presidente Bolsonaro fez a mesma coisa por aqui. Eu mesmo falei 2 vezes da estratégia da Suécia com foco na análise do modelo. A Suécia não fechou a economia como aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália e em muitos outros lugares. Só escolas de ensino médio e universidades fecharam, além da proibição de aglomerações acima de 50 pessoas. No mais, é pedido que a população faça isolamento voluntário, porém com escolas infantis, shoppings, bares e restaurantes funcionando. Isso faz muita gente apontar o modelo sueco como mais racional para o caso de novas ondas de Covid. Só que a polêmica estratégia da Suécia sofreu um abalo ontem. O epidemiologista-chefe Anderson Hagnell, responsável pelas medidas do governo, admitiu que a falta de isolamento causou um excesso de mortes no país. Sem conter a contaminação, a Suécia viu os asilos de idosos sucumbirem à epidemia. Enquanto isso, outros países europeus que fizeram isolamento agora retomam negócios, fronteiras. A Suécia segue vendo sua curva de contaminação crescer. Já o número de mortes por milhão de habitantes é de 442, um dos mais altos do mundo. Se o Brasil tivesse esse índice, teríamos mais de 92 mil mortes. Mas o golpe que mais doeu no orgulho dos suecos nos últimos dias foi a recusa dos outros países nórdicos de reabrir a fronteira essa semana. A Dinamarca anunciou que vai reabrir para a Alemanha, para a Islândia e para a Noruega. A Noruega, por enquanto, reabre para a Dinamarca, mas nenhum dos dois falou que reabriria para a Suécia. Pressionado, o cientista responsável pela estratégia do governo disse numa rádio local que se tivesse que fazer tudo de novo, buscaria um meio termo entre a abertura que a Suécia fez e o isolamento mais radical dos outros países. Ele continua defendendo o país ter se mantido aberto, mas o discurso mudou bastante em relação a abril e maio, quando dizia que as mortes pelo Covid na Suécia não poderiam ter sido evitadas nem com isolamento. Agora diz que, diante do que se sabia em março, foi a melhor estratégia possível, mas só porque ainda não sabiam se o isolamento iria funcionar. E o próprio governo sueco lançou uma espécie de CPI, uma investigação para decidir se a estratégia deve ou não mudar. E falando em economia, a Suécia aí deve sofrer uma perda, um recuo no PIB, uma recessão de 7%. Ou seja, não dá para falar que foram bem também nesse sentido.